Você falou um pouquinho sobre a história, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua caminhada de fé. Assim, como que houve a sua entrada na igreja anglicana, como que foi esse processo, o início da sua caminhada de fé e depois o passo para a igreja anglicana, e depois você falasse um pouquinho também sobre como sucedeu o seu chamado ao ministério pastoral. Puder a gente conversar um pouco sobre isso. Então, eu não fui criado na igreja anglicana. Então, eu vim de uma família, eu posso dizer, católica romana não praticante. Hoje em dia ela é muito mais praticante, mas na época não Uhum. era, basicamente não era praticante. Eu nunca fui numa missa na minha vida, para ter ideia. Então, eu fui criado numa família que realmente não praticava o catolicismo na época. E na adolescência eu não acreditava em Deus, né? Não tinha fé. Uhum. Eu não vou dizer eu era um ateu, porque naquela época eu não tinha muita coisa na cabeça, não. Mas eu não acreditava em Deus. Era um jovem longe de Deus, digamos assim. E uns colegas na escola se converteram, foram para igrejas pentecostais e acabaram se fixando na Assembleia de Deus. E depois que eles se fixaram, começaram a me convidar. E eu comecei a me sentir atraído por aquilo que eles estavam vivendo. E eles demonstraram muito amor, muita atenção, né? Tiveram muita paciência comigo. E eu, digamos assim, na minha cabeça, o que eu quis naquele momento é: eu vou dar uma oportunidade para isso aqui, né? Como eu gosto de dizer, eu vou dar uma oportunidade para Jesus. Na realidade, Jesus é que me deu uma oportunidade. Mas Sim. na minha cabeça, o que eu pensei foi aquilo: eu vou dar uma oportunidade para Jesus. E aí eu comecei a refletir sobre aquilo, e num dado momento, eu digo: eu vou seguir isso aqui. Sendo que, claro, para mim, eu posso dizer, eu não tive aquela conversão radical que algumas pessoas têm, né? Que muda da Sim. noite para o dia e tudo mais. Para mim foi uma coisa muito mais lenta, mais devagar e tal. Mas, aos poucos, digamos assim, Deus foi me atraindo nessa rota. E eu passei bastante tempo ali na Assembleia de Deus. Eu passei 8 anos na Assembleia de Deus. Então, tive uma caminhada boa, né? Fiquei ali até, acredito, 24 anos, mais ou menos, 24, 25 anos na Assembleia de Deus. E aprendi muita coisa, convivi com muitas pessoas, mas eu percebi que algumas questões da doutrina da igreja, eu não concordava, não pensava exatamente do mesmo jeito. Eu gostava muito das pessoas, gostava da igreja, mas algumas questões de doutrina eu não pensava como aquelas pessoas pensam. Eu respeito, claro, quem é pentecostal, que tem a teologia, tem aquela doutrina, respeito, mas alguns pontos eu não pensava da mesma maneira. E esses Uhum. pontos diziam respeito a questões que acabaram me levando para a igreja anglicana. Eu não era arminiano, a Igreja da Assembleia de Deus é arminiana, eu não era arminiano, então já foi um ponto de divergência, e várias outras questões sobre liturgia e tudo mais, eu comecei a pensar de um jeito um pouco diferente sobre Maria, sobre diversos temas doutrinais. E dentre as opções que eu, digamos assim, tinha, eu percebi que o único lugar que eu poderia me encaixar tranquilamente era na igreja anglicana. E aí Uhum. fui atrás da igreja anglicana, conversei com o meu bispo atual, que é o bispo Márcio. Na época ele não era bispo, pastor Márcio na época. E fui até ele, conversei, a gente conversou e tal. E eu me senti atraído e encontrei um lugar ali onde eu teria, digamos assim, um pensamento compatível com o meu. Na época hoje minha esposa, na época minha noiva, achou muito estranho e tal, muito diferente da realidade dela, mas com o tempo eu Ela era posso. pentecostal também? Isso, e diferente de mim, ela foi criada na igreja pentecostal. Então, é bem diferente, né? Bem diferente. Só um parênteses, minha esposa também, no caso, minha esposa era de ambiente pentecostal e eu fui criado na Igreja Batista e ela veio para a Igreja Batista. Então o Uhum. processo foi bem parecido aí. Ela teve Pois esse choque também no começo, a questão dos outros achar, por exemplo, que no caso dos batistas isso é bem latente, os outros acham que a gente não crê no Espírito Santo. Então uhum, tem gente uhum. que fala sobre isso, Batista é frio. Então, e ela no meio pentecostal via, então ela começou a falar, não tem esse negócio de não crer no Espírito Santo. Aí foi bem parecido nisso daí. Isso, Mas isso. continua. Enfim, esse tipo de vivência
geralmente quando uma pessoa diz para mim, eu quero ir para a igreja anglicana, geralmente é o homem, e a esposa, a mulher, acha estranho e tal. Então, essa é uma coisa que se repete. E eu conversando com pessoas de outras igrejas, enfrentaram coisas parecidas, digamos assim. Os homens, eu não sei o que é que está na cabeça dos homens de ficar mudando de igreja. Mas, enfim, e aí, com o tempo, ela se adaptou, gostou da igreja, hoje serve. Eu não vou dizer que a minha esposa é meu braço direito, ela é o braço, as pernas, ela é tudo, né, no ministério. Sem ela, eu não seria capaz de desempenhar um ministério como eu desempenho. E outra coisa que você perguntou foi justamente sobre o chamado, né, sobre o ministério. Sim. Uma coisa que também não é exclusiva da igreja anglicana, mas que para nós é bem claro, é como se dá o chamado. Que eu posso dizer, é como um triângulo. Existe você, ou seja, você precisa se identificar com o ministério, você precisa ver na sua vida o dom, o chamado, você precisa querer aquilo. Mas esse é um lado Sim. apenas, né? Existe também o lado da igreja, da comunidade, de perceber em você, de lhe apoiar, que às vezes a pessoa imagina que tem um chamado, né? Se imagina que eu quero ser pastor, mas no fundo a igreja percebe que a pessoa está um pouco confusa sobre aquilo. Então, Sim. a comunidade tem o indivíduo e tem também a sua liderança, o seu pastor, a pessoa que cuida de você, que vai perceber também isso aí e, porque já seguiu essa rota, vai lhe ajudar. Então, no meu caso, foi isso que aconteceu. Uma coisa que me ajudou muito foi, primeiro, eu me senti chamado, eu me senti... quando eu cheguei na igreja anglicana, eu já dava aula, digamos assim. Eu já dava aula, inclusive, de teologia. Eu já tinha feito uma formação teológica, já dava aula de teologia. Mas eu senti que, para mim, o chamado de Deus não era só ensinar teologia. Não era só o ensino. Uhum. Embora o ensino seja muito importante no ministério pastoral, mas o ministério pastoral não é Sim. só o ensino. Tem outras áreas que a gente tem que desempenhar também. Então, eu me senti atraído por essas outras áreas também. E comecei a perceber lentamente isso. A igreja percebe também. A igreja nota certos dons, vê coisas em você que às vezes até você não está vendo, enfim. E a minha liderança, o meu bispo, na época, o meu pastor, ele é sempre muito assertivo, sempre muito objetivo, sempre muito direto ao ponto, digamos assim. Acabou me direcionando no caminho certo para que isso acontecesse. Então, foi basicamente assim. Assim como a minha conversão, a meu chamado, né, a minha vocação, também não foi uma coisa, né, que caiu do céu, desceu uma carruagem de fogo para dizer você vai ser chamado, alguma coisa assim. Mas foi uma coisa percebida, pensada, refletida e de coração, digamos assim. Então, minha história é essa. É interessante a gente ver, no meu caso é bem parecido com o seu, na questão do chamado, que geralmente quando a gente fala sobre chamado pastoral ou um chamado ao ministério de forma geral, as pessoas acham que é sempre essa visão hiper sobrenatural, né? De que você Isso. escuta uma voz falando, você vai e é isso que você vai fazer. E geralmente não é assim, geralmente a gente tem uma identificação com aquilo, pessoas começam a falar, como você muito bem citou, pessoas começam a te direcionar, você encaixa bem com o ministério. O líder eclesiástico, ali no caso, o que agora é seu bispo, visualiza o chamado, a igreja visualiza, os seus entes queridos começam a visualizar, o pessoal que caminha contigo começa a identificar. A gente, no caso, nós como batistas, para a gente se tornar pastor, a gente tem um processo ali de ordenação também, que a gente se vincula a uma ordem e tudo. A gente tem que ter um documento escrito por nossa esposa aprovando a nossa Isso. entrada, porque senão a gente não entra. Não sei se no anglicanismo acontece da Igual. mesma forma. É É isso. porque, assim, como você mesmo falou, né? No meu caso, gosto de um termo que a gente é a cabeça e a esposa é o pescoço, né? Ela direciona para o lado que quer. Então, assim, a gente tem que estar caminhando junto, senão não tem como. Porque o ministério eu sou o que fui chamado, a vocação, mas ela é uma carne comigo, então a gente acaba caminhando junto. Aí, no caso, quando você falou para sua esposa que assim, fui chamado ao ministério, o que que ela, como foi a reação dela nisso? Então, quando a gente veio para a igreja anglicana, que eu comecei a falar com ela sobre isso, ao mesmo tempo que eu estava
pensando em vir para a igreja anglicana, eu também já estava pensando no ministério. Ou seja, já era uma questão que estava ali. E aí eu digo, ó, eu tenho que conversar isso com ela. Eu vou colocar tudo para fora logo. Então eu comecei a falar e já falei para ela dessa questão do ministério. Então a gente já vem conversando sobre isso há um tempo antes, né? Antes de ser anglicano, digamos assim. E a minha esposa, ela é uma mulher de Deus. Então ela é muito parceira nesse processo e ela entendia tudo aquilo que teria que passar, né? Entendia todo o processo, entende, digamos assim, vou usar essa palavra, sacrifícios, né? Que você tem que fazer e tal, enfim. Então ela entendia todo o processo e eu posso dizer assim que como eu já vinha conversando com ela há um tempo e a gente já vinha orando há um tempo e tudo mais, foi tranquilo. Não quer dizer que, claro, não surge dúvidas, não surge questionamentos, mas eu posso dizer que ela me apoiou muito nesse processo e, enfim, tem apoiado até hoje. Que bom. É, teve uma pergunta que foi colocada aqui, eu sei que não é o momento de pergunta ainda, mas eu acho que diz muito respeito do que você falou agora. O pastor Vinícius, ele perguntou o seguinte: a sua formação teológica já foi dentro da visão anglicana? Você falou que quando você entrou no anglicanismo, você já tinha formação teológica. Isso. Ela já foi dentro dessa visão ou não? Foi algo interdenominacional, mais abrangente? Como que foi? Primeiro, a primeira formação que eu fiz foi na Assembleia de Deus, no Centro de Estudo Teológico da Assembleia de Deus. A gente pode chamar de seminário, embora não seja esse o nome que se use nesse curso. Mas eu fiz primeiro um curso na Assembleia de Deus. Eu já vinha estudando antes, claro, eu já estudava teologia antes, digamos assim, autodidata, sei lá, enfim, eu já lia, já gostava de ler, mas o estudo teológico formal foi primeiro na Assembleia de Deus. E depois que eu concluí esse curso na Assembleia de Deus, eu fiz também o curso da Este, Este não, desculpe, Este foi posteriormente. Depois eu fiz o curso Sim. na FTSA, a Faculdade Teológica Sul-Americana. Então, foi a Uhum. validação, digamos assim, do meu curso. E que Sim. aí já é num ambiente interdenominacional, digamos assim, não é algo Uhum. vinculado a uma denominação apenas, ou tem uma teologia denominacional. É uma coisa mais Sim, ampla. tem muitos conhecidos meus que fizeram a convalidação nessa instituição também. Isso. E aí, depois que eu entrei na igreja anglicana, eu cursei o seminário. Então, foi o terceiro curso, digamos assim. Só o terceiro curso é que foi é, na igreja anglicana. Ah, sim. A gente falou um pouquinho sobre esses pontos mais específicos da sua vida, e é interessante a gente ver como que essa questão do chamado, a gente tem outros pastores que estão acompanhando aqui com a gente, então a gente pode até falar, eu não sei só sinalizar, você compartilhou, né, a live, então eu acho que de repente pode aparecer alguma pergunta que apareça para você que não apareça para mim. Sim, Aí se aparecer alguma coisa, alguma pergunta, aí você só sinaliza na hora das perguntas para a está gente de olho. tá falando junto. Então, o que acontece? Assim, a questão do chamado pastoral, a gente vê como que independente da visão denominacional, como que isso geralmente caminha no mesmo sentido. Do Uhum. Senhor chamar, da gente ter uma confirmação da comunidade, a gente ter uma confirmação familiar, porque, na verdade, como você mesmo muito bem citou, não é a gente que escolhe Jesus, é Jesus que chama a gente, né? Então, Uhum. ele vai preparando as coisas para que a gente caminhe no lugar que ele deseja que a gente caminhe e da forma que ele deseja. Isso é maravilhoso da gente ver. No meu caso, eu fui criado na Igreja Batista, minha mãe era católica e me apresentou na Igreja Batista. É até engraçado isso. E depois eu fui caminhando, mas o processo é muito parecido, e a gente vê como